Um mesmo termo, responsabilidade, ganhou diferentes contornos no julgamento do Marco Civil da Internet, finalizado em junho no Supremo Tribunal Federal. Ficou de lado a tese de responsabilidade objetiva, mais rígida, que imporia às plataformas da internet um dever de reparação, sem uma zona cinzenta e exigência de culpa. O modelo é mais próximo ao aplicado em países como a China e o Irã. Venceu uma solução de responsabilidade subjetiva, ou seja, quando comprovada a culpa das plataformas. Como regra, as ações das empresas devem ser mais contundentes quando se tratar de conteúdos ligados a crimes graves, compartilhados massivamente. Ainda assim, o dever de reparar danos não é presumido automático. Se as empresas mostrarem que atuarem diligentemente e em tempo razoável para tornarem disponível o conteúdo, deixam de ser responsáveis. A tentativa do Supremo foi construir uma abordagem com nuances. E na prática, ela será capaz de enfrentar os maiores desafios atuais da internet? É o que tentamos responder nesse podcast, em uma série de 3 episódios que explora o que vem após o julgamento que mudou o Marco Civil da internet. O After é produzido pelo Estúdio J e conta com patrocínio do Google. Eu sou Flávia Maia, analista de judiciário do J. Agora, falamos sobre como os cenários de responsabilização e o dever de cuidar poderão acomodar as mudanças que o STF mirou para o ambiente digital, ou se o assunto ainda dependerá de atuação legislativa. Quem traz uma visão é a Clarissa Gross, professora da FGV Direito de São Paulo, coordenadora da Plataforma de Liberdade de Expressão e Democracia. Clarissa, durante o julgamento, sobre o Marco Civil da Internet, os ministros trouxeram várias visões sobre responsabilidade das plataformas, Tinha uma preocupação de uma tese muito recortada ali sobre esse Marco Civil. Por fim, os ministros chegaram a um consenso possível, que foi o que o ministro Barroso falou, presidente do STF. Eu queria uma ajuda sua, Clarissa, para a gente tentar entender a fundo essa solução que os ministros do Supremo trouxeram sobre a responsabilidade progressiva. Como que ela foi sendo traçada ao longo dos votos? Flávia, eu já ouvi alguns comentários, alguns posicionamentos e reações sobre a decisão do Supremo a respeito desse julgamento do Marco Civil, que utilizaram a noção de progressividade nesse regime de responsabilização. Eu não sei se eu compreendo muito bem o que se quer dizer por responsabilidade progressiva, porque eu acho que a ideia de progressividade, ela convida a gente a pensar em mais responsabilidade à medida que certos eventos acontecem. E eu não sei se essa é uma ideia que se aplica ao desfecho dado pelo STF ao caso. O que eu compreendi da tese que prevaleceu nessa decisão de consenso de maioria, o acordo que uma maioria chegou para solucionar os casos e chegar a uma tese de um regime estratificado de responsabilidade das plataformas. E nesse regime, lógicas distintas de responsabilização se aplicam a tipos distintos de conteúdo. Nesse grande regime que o STF estabeleceu nessa decisão, eu acredito que a gente pode fazer uma primeira grande subdivisão de 2 grandes grupos de regras. Um primeiro grande grupo de regras, ele se aplica a pedaços individualizados de conteúdo publicado por terceiros usuários. E um segundo grande grupo de regras, ele se aplica a uma postura geral de diligência, proatividade da plataforma na estruturação e gestão de processos e técnicas de moderação de conteúdo em geral. Esse segundo grupo de regras, então, ele não se aplica a peças individualizadas de conteúdo postadas por terceiros usuários, mas é uma responsabilidade que se dá pela avaliação da qualidade das providências que as plataformas tomam para prevenir e mitigar a circulação de certos tipos de conteúdo que configuram, de acordo com o entendimento do Supremo, crimes graves. Quanto ao primeiro grupo de regras, a gente pode dizer que o Supremo estabeleceu 3 sub-regimes. O primeiro sub-regime é o da responsabilidade das plataformas por conteúdo publicado por terceiros apenas mediante desrespeito de ordem judicial. Esse era o regime, ou é o regime, do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que até a decisão do Supremo regia como regime geral de responsabilização das plataformas, salvo algumas poucas exceções. E esse sub-regime, ele sobreviveu, só que ele sobreviveu na decisão do Supremo apenas para um tipo muito específico de conteúdo, que é aquele que pode configurar crime contra a honra. Então, o artigo 19, que era o que estabelecia o regime geral de responsabilização das plataformas, ele não foi completamente extirpado do ordenamento jurídico brasileiro pela decisão do Supremo. Ele sobrevive, mas para um conjunto muito limitado
de conteúdo. O segundo subregime, que passa a valer para a maior parte de conteúdo que pode configurar ilícito, é o do artigo 21 do Marco Civil da Internet, que antes se aplicava apenas para ilícitos relacionados à exposição de nudez ou de intimidade sexual sem autorização da parte retratada. Esse subregime, ele passa a ser aquele que se aplica à maior parte de conteúdos que podem configurar ilícito conforme a legislação brasileira, com exceção dos conteúdos que podem configurar crime contra a honra. Ele também vale para contas inautênticas e também para um conteúdo, por exemplo, que configure crime contra a honra, que seja repetido e que já tenha sido objeto de uma decisão judicial de remoção. Então, esse regime da responsabilidade mediante notificação extrajudicial, que é o regime do artigo 21 do Marco Civil da Internet, é aquele que passa a valer para a maior parte de conteúdo que pode configurar um ilícito. Agora, tem ainda um terceiro subregime, que é o de responsabilização da plataforma, independentemente mesmo de notificação extrajudicial. Ou seja, um regime que responsabiliza as plataformas por uma presunção de conhecimento do tipo de conteúdo que ela está viabilizando nas suas redes. E que conteúdo que é esse? É o conteúdo patrocinado, ou seja, é aquele que é objeto de publicidade ou aquele que circula mediante impulsionamento pago, e também aquele conteúdo que é promovido por meio de robôs. Nesse caso, o Supremo decidiu que as plataformas, elas têm um dever de conhecimento do que elas estão circulando mediante remuneração ou por meio dessas tecnologias automatizadas de circulação de conteúdo. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em casos de conteúdos ilícitos, quando se tratar de a. Anúncios e impulsionamentos pagos, ou B. Rede artificial de distribuição, chatbot ou robôs. Elas até têm, na regra estabelecida pelo Supremo, um espaço para poder argumentar que elas foram diligentes, caso um conteúdo desse venha a circular, né, que elas tomaram todas as providências possíveis para rapidamente retirar o conteúdo de circulação ou impedir, né, que ele se proliferasse. E ela pode, talvez, argumentar que ela foi, sim, diligente, né, e que isso poderia, em tese, afastar a responsabilização. Mas a gente ainda não sabe o que é que poderá configurar um tipo diligente de ação da plataforma e que pode ser considerado suficiente pelo judiciário para afastar, então, essa responsabilidade independente de notificação extrajudicial. Talvez a gente tenha que acompanhar um padrão de litigância que vá se seguir a partir da decisão do Supremo. E aí tem esse segundo grupo de regras, né, que é aquele que se aplica não a conteúdos individualizados, mas é um conjunto que estabelece uma responsabilidade da plataforma pelo que o Supremo chamou de riscos sistêmicos, criados pelo modelo de negócios da plataforma. Então, as plataformas têm o dever, de acordo com essa decisão do Supremo, de envidar todos os esforços para impedir de forma proativa, ou seja, pela sua própria iniciativa, por meio de moderação humana ou automatizada de conteúdo, que certos tipos de conteúdo que configuram crimes especialmente graves circulem na plataforma. E alguns exemplos desses crimes são os praticados contra crianças e adolescentes, os praticados contra grupos vulneráveis, por exemplo, as mulheres, tráfico humano, terrorismo, né, e crimes contra o Estado Democrático de Direito. A decisão do Supremo, ela especificou os tipos penais em relação aos quais as plataformas têm um especial dever de cuidado, né? Ou seja, os tipos de conteúdo que configuram os tipos penais específicos mencionados taxativamente na decisão do Supremo, que a plataforma tem o dever de proativamente impedir que circulem nos ambientes por elas mantidos. Larissa, eu até queria entrar um pouco nessa discussão sobre essa questão da responsabilidade presumida das plataformas, né? No caso dos anúncios e dos impulsionamentos pagos, ou mesmo por atuação de robôs, né? Que você tem, a empresa está sendo remunerada e você tem conteúdo artificial. O dever de cuidado, nesse caso, está ganhando mais exigência aí. Mas, de um modo geral, qual passou a ser o dever de agir das plataformas a partir da decisão do STF?
o quanto as empresas já vinham se adaptando e para os usuários, o que isso vai mudar de uma forma mais profunda? Eu acredito que o dever jurídico de agir, ele mudou muito, porque a decisão do Supremo alterou de forma muito significativa as obrigações jurídicas das plataformas em relação a tipos distintos de conteúdo. Se antes você tinha o regime de responsabilidade por conteúdo postado por terceiro, apenas mediante desrespeito de decisão judicial, por exemplo, de remoção de conteúdo, que valia para a maior parte do conteúdo circulante nas plataformas, hoje a decisão do Supremo alterou substantivamente este cenário, né? Estabeleceu regras muito distintas para tipos distintos de conteúdo, e talvez a responsabilidade mediante notificação extrajudicial passou a valer, né, como o regime que se aplica à maior parte de conteúdo que pode configurar ilícito online. Mas tem também, né, essa responsabilidade, independentemente de notificação extrajudicial pelo conteúdo patrocinado, né, e ainda esse dever de cuidado em relação à circulação de conteúdo que configura crime especialmente grave. Então, juridicamente, o Supremo passou a impor uma série de deveres que antes não existiam, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, né, a plataforma passa a ser passível de responsabilização de condenações que até então ela provavelmente, contra as quais, né, provavelmente ela estava blindada, né, pelo sistema jurídico brasileiro. Agora, as plataformas elas já tinham uma série de termos de uso que proscreviam diversos tipos de conteúdo que coincidem com diversos crimes da legislação brasileira. E elas já aplicavam sistemas de moderação de conteúdo, tanto humano quanto automatizado, para impedir a circulação de grande parte desse conteúdo. A moderação de conteúdo é, na verdade, feita em duas frentes, uma automatizada e uma feita por humanos. A Meta, que detém o Facebook e o Instagram, utiliza inteligência artificial e aprendizagem de máquinas para fazer essa filtragem e também utiliza humanos, caso precise de mais contexto, ou então para fazer uma revisão daquele conteúdo já moderado por um robô. Por exemplo, os sistemas automatizados de moderação das plataformas, eles conseguem detectar com uma precisão importante um conteúdo gráfico de teor sexual e esse sistema consegue impedir a própria publicação desses conteúdos. Isso já é uma operação largamente utilizada pelas plataformas, porque elas têm interesse de manter ambientes livres desse tipo de conteúdo. Elas fazem a avaliação que, para o seu negócio, a manutenção dos ambientes livres desse tipo de conteúdo, uma boa coisa, é comercialmente vantajoso. Então, elas já colocam em prática sistemas desse tipo. Então, as plataformas, elas já possuem uma série de tecnologias e de processos internos para moderação em massa de conteúdo. Agora, elas eventualmente vão ter que cotejar com algum cuidado as regras de uso das suas comunidades com a legislação brasileira, para adaptar, quando for o caso, né, e se necessário, as regras de uso com a legislação e fazer o treinamento tanto das pessoas quanto das máquinas para detectar o conteúdo que, de acordo com a legislação brasileira, constitui crime, né? Em especial os crimes graves, que, de acordo com o STF, a plataforma tem o dever de impedir que eles circulem de forma proativa, ou seja, independentemente de notificação de qualquer usuário ou qualquer instituição. Juridicamente, houve uma alteração muito importante. Do ponto de vista dos protocolos internos da plataforma, do funcionamento do seu negócio, da estruturação das suas tecnologias e dos seus fluxos internos, eu acredito que muitas das plataformas que a gente considera as mais importantes, né, as maiores, já possuem uma estrutura razoável, né, em operação, que poderá ser adaptada para fazer jus aos novos deveres jurídicos impostos pelo Supremo. Agora, é verdade que podem existir também ambientes virtuais que qualificam como redes, né, já que o Supremo não fez essa distinção ou qualificação na sua decisão, que são menores e que possuem menos estrutura, menos fluxos, menos tecnologia, menos recursos humanos, né, em operação, e que talvez podem sofrer mais para fazer valer a decisão do Supremo na sua operação. Larissa, da forma como que o Supremo trouxe essa questão da responsabilidade
A senhora acha que é o suficiente para enfrentar os desafios da internet hoje? Ou é um começo ali, ainda a gente tem um longo caminho a ser traçado? Flávia, essa é uma questão bastante interessante, porque ela supõe que talvez exista um certo consenso a respeito de quais são os grandes problemas da internet de hoje. E eu não sei se a gente tem esse consenso devidamente no lugar, né? Eu sei que a gente tem uma preocupação muito grande com um possível, para muitos, muito provável, para alguns inequívoco, vínculo causal, né, entre a dinâmica e a comunicação das redes sociais hoje e uma série de males graves que a gente enfrenta na sociedade contemporânea, mundo afora e também no Brasil. Ou seja, existe uma tendência de atribuir as dinâmicas nas redes sociais à causa de uma série de problemas que pessoas de carne e osso enfrentam nas suas vidas, nas suas relações e também na sua inserção política, né, e que a sociedade também, né, enquanto grupo, enfrenta. Eu acho que a gente ainda está entendendo o quanto muitos desses danos podem, de fato, ser atenuados uma vez removida a circulação de certos tipos de conteúdo nas redes sociais. E eu acho também que a gente ainda está entendendo o quanto é possível controlar a internet por meio de decisões como essa do Supremo, uma vez que os padrões de uso da internet são muito plásticos. Então, existe uma possibilidade de que a decisão do STF, de fato, crie incentivos para que as plataformas tomem medidas razoavelmente eficientes para tornar o ambiente das redes mais seguro e que isso tenha algum impacto na segurança real das pessoas de carne e osso. No entanto, o que a dinâmica das redes também mostra é que muitas pessoas não são preparadas, elas não têm condições, né, de autonomamente se posicionar, se conduzir num ambiente informacional que é muitas vezes desorganizado, fragmentado, e que mescla conteúdo de boa e má qualidade, ainda que seja um ambiente mais plural, né, um ambiente com mais oportunidades, que é muitas vezes a vantagem apontada pela emergência da internet e dos ambientes criados pelas redes sociais e por outras plataformas. Para vocês terem uma ideia de como as pessoas realmente acreditam em fake news, vamos falar rapidinho aqui sobre a pandemia. Saiu uma pesquisa que mostrou que 9 a cada 10 pessoas receberam alguma mensagem falsa sobre a Covid-19. E o pior, 70% delas acreditaram nessas mensagens falsas. Receber e acreditar em fake news até parece novidade, mas não é. Os boatos sempre existiram. O problema é que hoje as fakes se espalham muito mais rapidamente por causa da internet. E o pior, segundo uma pesquisa da Science, que foi publicada em 2018, as mensagens falsas se espalham muito mais e para muito mais pessoas que a verdade. Então, se a falta, né, de oportunidade e de condições de autonomia nas redes, no uso da internet, né, de posicionamento com qualidade neste ambiente, for um dos grandes problemas que a gente enfrenta na internet, se esse também for um dos grandes problemas que a gente enfrenta na internet, então a tentativa de extirpar a internet ou certos ambientes virtuais de certos tipos de conteúdo, por si só não vai nos ajudar a enfrentar esse problema, né? A gente vai precisar de outras estratégias, por exemplo, de letramento digital, né? De estratégias de educação formal e não formal para tornar as pessoas mais aptas, né, mais capazes de se posicionar com qualidade, de forma valiosa para si e para a sociedade nessas interações online. Clarissa, até aproveitando um pouco o gancho aí do que a senhora falou, a gente viu nessa decisão do Supremo uma ampliação da responsabilidade, do dever de cuidado. E uma das preocupações é com a aplicação na prática, né? E os riscos envolvidos, como um overblocking, né? As plataformas vão preferir derrubar conteúdos do que propriamente analisar, temendo qualquer tipo de retaliação ou problema judicial. Na decisão é assegurado o direito ao contraditório, né? Quando se fala que o responsável pela publicação removida pode requerer judicialmente o seu restabelecimento. O quanto
acredito que essa é uma boa solução na prática. Faria sentido haver um foco em soluções extrajudiciais? Eu acho importante a gente construir um parênteses antes da gente desenvolver uma resposta para essa pergunta, que é o seguinte: a decisão, ela não definiu um dever da plataforma de remover todo o conteúdo que for, por exemplo, objeto de notificação extrajudicial. Se a plataforma recebe uma notificação denunciando um conteúdo, dizendo que um certo conteúdo constitui um crime, de acordo com a legislação brasileira, ela não tem o dever de remover esse conteúdo, de acordo com a decisão do Supremo. Ela pode decidir não remover o conteúdo, ela pode decidir entrar num diálogo, né, seja com aquele que denunciou, um diálogo extrajudicial, uma dinâmica extrajudicial, e ela pode decidir por não remover o conteúdo. A decisão não impôs um dever de remoção mediante notificação. O que a decisão definiu foi o ônus da plataforma de assunção do risco de responsabilização, caso ela decida pela manutenção do conteúdo. Então, se ela decide manter o conteúdo, ela corre o risco de ter este conteúdo declarado criminoso por uma decisão judicial e, portanto, ser responsabilizada pela decisão de manutenção desse conteúdo. Então, a decisão do STF, a meu ver, ela não eliminou a dinâmica extrajudicial, né, de diálogo com a plataforma, mas ela alterou o ônus. Por quê? Porque se o judiciário decidir que o conteúdo é ilícito, a plataforma tiver sido omissa em remover, ela será responsabilizada. Mas se o judiciário decidir que o conteúdo é lícito e a plataforma tiver removido o conteúdo, o judiciário não pode, de acordo com o Supremo, a decisão do Supremo, responsabilizar a plataforma por danos pela decisão de ter removido o conteúdo. Ou seja, o cenário mais seguro para a plataforma, então, é o da remoção. Essa é uma perna explícita do novo regime instituído pela decisão do Supremo. Essa solução é boa? Aí você pergunta se ela é boa, né? Ela é boa se a gente assumir que a gente prefere errar pelo lado da promoção de um certo tipo de ambiente virtual, que é livre de certos tipos de conteúdo, ao custo provável de a gente enfrentar mais dificuldade de promover certos debates difíceis, polêmicos, muitas vezes até ofensivos, nas redes sociais, mas que são lícitos e que muitos de nós consideram debates importantes. A gente pode enfrentar o cenário da gente ter que recorrer ao judiciário para manter nas redes um conteúdo desse tipo, que é desconfortável, que é de discussão de aspectos, por exemplo, espinhosos da democracia, né, certos tabus políticos, certos tabus culturais, certos tabus estéticos, que para muitos podem configurar algum tipo de crime, mas que para muitos configura justamente o exercício valioso da liberdade de expressão, que é para a gente enfrentar os temas difíceis, que para os temas fáceis a gente não precisa de liberdade de expressão. Então a gente pode se ver num cenário em que, para manter a discussão desses temas, a gente precisa recorrer mais ao judiciário. Porque hoje as plataformas podem entender que com essa nova decisão do Supremo, melhor para elas, né, para o seu negócio, é errar pelo lado da higienização do ambiente virtual. Se esse é um custo que a gente está disposto a enfrentar, em prol do que a gente entende ser um benefício maior de promoção de segurança social, então a solução pode ser considerada boa. Eu acho que a gente vai ter que testar empiricamente muita coisa. Eu só ressalto uma dificuldade que eu vejo na operacionalização desse regime, que é o seguinte: existem alguns tipos criminais no Brasil, a meu ver, cuja interpretação é muito incerta, inclusive pelo nosso judiciário. A gente tem parâmetros pouco claros das instâncias que configuram esses tipos de crime. Para outros, a gente tem maior consenso interpretativo na comunidade jurídica, e para outros, a gente não tem. A gente tem muita incerteza a respeito do que esses crimes requerem, né, para que, de fato, a gente conclua acerca da sua efetivação. Eu posso dar 2 exemplos.
que a gente ainda tem muita incerteza na interpretação dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, são crimes razoavelmente novos no ordenamento jurídico brasileiro, e o judiciário ainda está mobilizando este tipo penal e entendendo, né, o que é que precisa acontecer no mundo para que a gente chegue à conclusão de que um tipo penal desse se deu. Inclusive, eu acho que ainda existe dúvida em relação a alguns desses crimes contra o Estado Democrático brasileiro, se eles podem ser cometidos via discurso. Se o mero ato discursivo é suficiente para que a gente conclua a respeito do aperfeiçoamento desses crimes, ou se o ato discursivo precisa ser acompanhado da verificação de uma série de outras condições concretas de articulação de ações no mundo, né, para além do discurso, para que o crime possa ser considerado aperfeiçoado. E aí, se a gente concluir que, para além do ato discursivo, a gente precisa de outros elementos, né, que tem a ver com a articulação das ações, né, de uma pessoa fora do ambiente virtual, ou mesmo dentro do ambiente virtual, mas que não dizem apenas e exclusivamente a respeito da enunciação pública de alguma coisa, né, a gente vai estar atribuindo às plataformas um dever de investigação. Elas não têm esse dever, né, e elas não têm estrutura para isso, e a gente, acredito, não quer nem que elas tenham, né, a gente não quer atribuir socialmente às plataformas um dever de fazer esse tipo de investigação. Então, eu acho que esses tipos de crime talvez sejam ainda controversos e talvez de difícil operacionalização. O que configura crime, segundo o Supremo, nos termos do Código Penal, e que são a abolição do Estado de Direito, tentar restringir o exercício dos poderes constitucionais, atentar contra as eleições, que evidentemente são passíveis de interpretações. O Supremo acabou terceirizando aquilo que muita gente vai chamar de censura. E tem também os crimes de discriminação, alguns tipos penais da lei, da conhecida lei de racismo, né, do Brasil. Eu acho que alguns casos recentes, por exemplo, envolvendo humoristas, denuncia a dificuldade de aplicação de alguns tipos penais para certas situações. Houve controvérsia social, né, sobre a adequação da qualificação, né, de certos atos discursivos em certos contextos como crimes de discriminação. E a gente está delegando às plataformas um dever de aplicação desses tipos penais em situações que podem ser bastante recorrentes no ambiente virtual e que podem ser ainda muito controversas, de acordo com o entendimento do próprio judiciário ou da comunidade jurídica. Então, eu acho que essa pode ser uma dificuldade importante que a nossa sociedade enfrenta. Clarissa, agora entrando um pouco também naquela parte ali, que isso apareceu em quase todos os votos de todos os ministros, que foi esse apelo ao Legislativo, ao Congresso, né? O que hoje o Legislativo pode fazer em relação a essa questão do conteúdo, da moderação e da responsabilidade das plataformas, e para deixar esse ambiente da internet melhor, vamos dizer assim? Eu acho que a principal brecha na decisão do Supremo tem relação com a definição do órgão responsável pela fiscalização do cumprimento pelas plataformas dos deveres que foram impostos a elas pela decisão do Supremo. Por exemplo, esse dever de cuidado, né, pela prevenção e mitigação de riscos sistêmicos criados, de acordo com o Supremo, pelo modelo de negócios das plataformas. Quem é que vai avaliar se as plataformas têm ou não cumprido com a sua responsabilidade de manter processos, tecnologias, fluxos adequados, de acordo com o estado da arte, para prevenir ou mitigar a circulação de conteúdos considerados especialmente nocivos, de acordo com o Supremo? A decisão do Supremo não estabeleceu. E me parece que foi de uma maneira consciente, né? Para aqueles que acompanharam os debates, né, dos ministros, né, ao longo das sessões de julgamento desses dois processos, fica claro, me parece, uma tendência, né, que vai se aperfeiçoando, de considerar que, se o Supremo definisse esse órgão, ele estaria entrando demais nas competências do Legislativo. Então, me parece que, conscientemente, o Supremo opta por um silêncio na definição do órgão,
né, e deixa para o legislativo essa tarefa. E esse órgão vai ter que também acompanhar o cumprimento de uma série de deveres anexos que a decisão também impôs, sobre os quais eu ainda não falei. Por exemplo, o dever de elaboração de relatórios anuais de transparência a respeito de alguns temas, por exemplo, quantidade de notificações recebidas, temas relacionados à circulação de conteúdo patrocinado e outros aspectos do negócio das plataformas que vão, pelo que eu entendi, auxiliar o órgão responsável pela fiscalização na compreensão do tanto que as plataformas têm ou não sido diligentes no cumprimento do seu dever de cuidado. Eu apontaria que fica para o legislativo, de forma muito importante, a estruturação desse órgão, ou a definição de algum órgão já existente que passará a assumir também essas responsabilidades. Inclusive, essa questão do órgão, cada ministro trouxe uma solução diferente, né? No fim das contas, você tinha ali na mesa todas as possibilidades possíveis. Exato. Cada um mencionou uma alternativa, muitos deles sempre dizendo, né, submeto essa possibilidade, né, ao debate do colegiado, seria uma alternativa provisória até que o legislativo tomasse uma providência, mas eu acho que, ao fim e ao cabo, prevaleceu o posicionamento de não entrar nesta seara, talvez até como um convite incisivo, vamos dizer assim, para que o legislativo se pronuncie, porque essa é uma lacuna muito importante, ou seja, a decisão passará a valer, mas para que ela possa funcionar, é importante que tenha, né, um órgão, estou especulando aqui, né, tenha criado a urgência de um pronunciamento do legislativo justamente para fazer com que o legislativo trabalhe, né, já que o próprio Supremo justificou a sua decisão nessas duas ações a partir de uma omissão, né, de uma inação do legislativo na solução do que o Supremo considera como problemas prementes relacionados à regulação das redes na sociedade brasileira. Deixando claro os critérios adotados pelo tribunal para decidir os casos trazidos perante ele, só prevalecerão até que o Congresso Nacional legisle, se e quando entender que deve legislar a respeito. Então, talvez tenha sido uma estratégia para não deixar ao legislativo escolha, a não ser trabalhar em cima do problema. Clarissa, muito obrigada, viu, pela conversa, foi ótima, te agradeço. Eu que agradeço, Flávia. Este foi o segundo episódio de O After, que discute o que vem após a ampliação da responsabilidade civil das plataformas digitais pelo Supremo Tribunal Federal. A produção é do Estúdio J, com patrocínio do Google. Neste programa colaboraram Alberto Pérez Souto, Cal Lute, Letícia Paiva, Luiz Viviane, Priscila Andrade e Tiago Guiar. Eu sou Flávia Maia, analista de judiciário do Jota. Foram usados áudios do STF, Desinformante, G1, CNN Brasil e Metrópolis.